Eles disseram que era impossível soltar castores em um dos lugares mais secos dos Estados Unidos. Mas o deserto nunca mais foi o mesmo. Número 1. Uma ideia improvável para um problema extremo. Quando a desertificação começou a ameaçar o sudoeste dos Estados Unidos, no início da década de 2020, cientistas ambientais e comunidades locais enfrentaram uma dúvida urgente: como restaurar a água em terras onde ela simplesmente não permanece? A resposta, surpreendente para muitos, veio na forma de milhares de castores. Solução natural? A iniciativa radical teve início quando um grupo de ecologistas e especialistas em gestão hídrica analisou métodos tradicionais como captação de água da chuva, reflorestamento e escavações no solo, e concluiu que eram lentos e caros. Foi aí que surgiu uma ideia ousada: dar uma chance aos engenheiros originais da natureza. Número 3. Os primeiros castores chegam ao deserto. Entre 2022 e 2023, milhares de castores foram transferidos cuidadosamente de regiões com excesso populacional, no norte dos Estados Unidos, para corredores de rios secos no sudoeste. Os locais foram escolhidos com base na proximidade com fontes de água intermitentes e vegetação como salgueiros e algodoeiros. Cada soltura foi monitorada por biólogos especializados. Número 4. Um histórico que inspirou confiança. Essa não era uma ideia sem base. Os castores são reconhecidos há séculos como engenheiros de ecossistemas. Suas represas criam lagoas, reservatórios e áreas úmidas. Em regiões úmidas ajudam a regular enchentes e melhorar a qualidade da água. Mas ali, no deserto, o desafio era muito maior. Será que conseguiriam funcionar onde mal havia água? Número 5. Ceticismo entre os especialistas. Muitos cientistas estavam céticos. Um hidrólogo comentou: "A gente nem tem rios fluindo por metade do ano. Como vocês esperam que castores construam represas aqui?" Outro biólogo alertou sobre riscos ecológicos. E se os castores prejudicassem os ecossistemas que tentavam salvar? Número 6. Testes pequenos, resultados surpreendentes. A equipe decidiu começar devagar, com pequenos grupos de castores soltos em locais distintos. Eles queriam observar comportamento, reprodução, regeneração da vegetação e a capacidade de reter água. Em poucas semanas, pequenas lagoas começaram a surgir. Os castores estavam construindo tocas, derrubando árvores e bloqueando canais. Tudo instintivamente. Número 7. Impactos imediatos e inesperados. Mesmo com o calor intenso, as lagoas retinham água por mais tempo. A umidade do solo aumentou e a vegetação começou a voltar nas margens. Isso já era um choque. O que ninguém esperava era que aqueles primeiros grupos se reproduzissem tão rápido. Em pouco tempo, dezenas viraram centenas. Número 8. A virada para um projeto em larga escala. À medida que os filhotes se espalhavam, os biólogos perceberam que a população poderia se sustentar sozinha. Os castores estavam se adaptando a um ambiente onde ninguém acreditava que conseguiriam sobreviver. Até meados de 2023, o experimento virou um programa em larga escala, com centenas de lagoas surgindo em canais antissecos. Número 9. A nova paisagem que surgiu do instinto. Com milhares de castores ocupando essas novas áreas, os pesquisadores começaram a estudar os impactos maiores: retenção de água, estabilização do solo, riscos de incêndios, regeneração da fauna. As represas dos castores, construídas sem máquinas ou concreto, mostravam ser alternativas naturais, adaptáveis e incrivelmente eficazes. Número 10. O efeito dominó da natureza. Tudo isso foi possível porque a natureza já tinha um plano. Um plano que se adapta, cresce e resiste. E à medida que as lagoas cresciam, o impacto se espalhava. Isso não era mais só um teste, era um modelo real de como restaurar desertos com a ajuda dos próprios animais. Número 11. Ceticismo virou espanto em poucas semanas. No início de 2023, os primeiros castores chegaram às paisagens áridas do sudoeste dos Estados Unidos. Muitos especialistas ainda esperavam o fracasso. Mas, para surpresa geral, a transformação começou em questão de semanas, muito antes do previsto. Número 12. As primeiras represas mudam tudo. Pequenas estruturas de madeira começaram a aparecer em leitos secos e riachos intermitentes, formando poças rasas onde antes só havia terra rachada. Essa construção inicial foi o ponto de virada. A dúvida deu lugar ao encantamento. Número 13. Água além da estação das chuvas.
Biólogos observaram que os lagos artificiais criados pelos castores estavam retendo água bem depois do fim das chuvas sazonais, inclusive durante os períodos mais quentes. Com isso, áreas antissecas por anos passaram a manter umidade constante. Número 14. O solo responde. E rápido. Pequenos filetes d'água viraram poças largas e rasas em poucos dias. As represas retinham sedimentos, resfriavam o solo e espalhavam umidade para regiões antes completamente áridas. O resultado foi quase imediato. Número 15. Até os cientistas ficaram surpresos. Eu esperava sinais, disse a hidróloga doutora Elisa Moreno. Mas não imaginei que aconteceria tão rápido. Em 3 semanas, vi efeitos que normalmente levam 9 meses de restauração para aparecer. O impacto era inegável. Número 16. As bacias hidrográficas começaram a mudar. Os castores não estavam apenas construindo, estavam redesenhando bacias inteiras. Guardas florestais e naturalistas notaram mudanças visíveis no relevo e na vegetação. Um deles mostrou fotos de antes e depois da soltura dos castores. Onde antes havia areia seca, agora havia lagoas azuis refletindo o céu. Número 17. Os moradores começaram a notar. Visitantes ocasionais, caminhantes, fazendeiros e frequentadores de parques começaram a relatar avistamentos. Um deles encontrou uma toca próxima a uma lagoa que, 1 mês antes, era só terra rachada. Um agricultor ligou maravilhado. Seu poço tinha subido mais de 30 centímetros, provavelmente devido à recarga do lençol freático pelas lagoas próximas. Número 18. Medições comprovam a mudança. Pesquisadores usaram sensores remotos e sondas no solo para entender o que estava acontecendo. Os dados mostraram um aumento de 20 a 30% na umidade do solo em áreas próximas às represas. Estações climáticas detectaram pequenas quedas nas temperaturas durante o dia, o suficiente para ajudar mudas delicadas a brotar. Número 19. A vegetação volta sozinha. Vimos brotos de algodoeiro onde eles estavam adormecidos há anos, comentou a botânica doutora Sarah Kim. Tudo sem irrigação artificial. Era a própria natureza reagindo à água. Os primeiros sinais da restauração do ecossistema eram visíveis. Número 20. As lagoas viram novos pontos de vida. As represas dos castores se tornaram verdadeiros oásis naturais. Além de garantir a sobrevivência das famílias de castores, começaram a atrair novas formas de vida. Mas mesmo com o entusiasmo, os especialistas mantiveram os pés no chão. Sabiam que tudo ainda precisava ser acompanhado com cuidado. Número 21. Nem tudo são garantias. Castores às vezes abandonam represas que não funcionam. As lagoas podem evaporar rapidamente no sol forte do deserto. Espécies invasoras também podem desequilibrar o ambiente. Ainda assim, as primeiras estruturas pareciam bem sólidas, reforçadas com galhos frescos e posicionadas estrategicamente nos canais. Número 22. O que mais chocou foi a velocidade. O que nos surpreendeu foi a rapidez da recuperação e a qualidade do habitat que estava sendo criado, disse Miguel Torres, coordenador do projeto. Esperávamos pequenos avanços com sorte, mas vimos conjuntos inteiros de lagoas surgindo em 5 bacias diferentes. Número 23. A vida selvagem voltou em massa. Naquele mesmo mês, câmeras de monitoramento começaram a captar sinais de retorno da fauna. Sapos, antes considerados extintos localmente, voltaram a cantar ao entardecer. Como anfíbios só se reproduzem em água limpa e constante, isso foi um sinal claro da restauração ecológica. Número 24. Um novo ciclo se forma. Logo vieram as aves. Patos, garças e até aves migratórias passaram a visitar os novos lagos. Cada nova espécie registrada confirmava a transformação em andamento. O que antes era só areia seca agora tinha sons, movimento e vida. E essa vida estava se mostrando incrivelmente resistente. Número 25. O deserto começou a fazer barulho. Quando os primeiros castores foram soltos, os cientistas esperavam mudanças no fluxo da água e talvez alguma vegetação. O que ninguém previu foi o som. Em poucas semanas, o deserto voltou a ter vida e volume. Aves começaram a aparecer e não eram apenas espécies locais. Número 26. Aves migratórias encontraram abrigo. Garças foram vistas imóveis nas margens das novas lagoas. Patos sobrevoaram e pousaram em áreas onde, meses antes, não havia nenhum filete d'água. Ninguém imaginava que só com suas represas, os castores criariam pontos perfeitos de descanso para aves em migração. Número 27. Mamíferos também voltaram. Biólogos instalaram câmeras com sensores de movimento e ficaram boquiabertos. Raposas do deserto, ratos canguru,
e até linces começaram a frequentar as áreas das lagoas. Eles não estavam só de passagem. Bebiam água, caçavam e até construíam tocas por perto. Número 28. Tocas e rastros próximos das represas. Em um dos casos, pesquisadores encontraram buracos escavados a poucos metros de uma represa ativa, cercados por pegadas frescas. O deserto, silenciosamente, começava a se tornar um refúgio, novamente habitável, novamente fértil. Número 29. Sapos confirmam a qualidade da água. Onde poças duravam algumas semanas, sapos reapareceram. Isso foi especialmente importante. Anfíbios são extremamente sensíveis e só se reproduzem em água limpa e estável. O retorno deles indicava que as lagoas não estavam só molhadas, mas funcionais como ecossistemas completos. Número 30. Os especialistas observavam, maravilhados. Apesar da empolgação, os biólogos mantinham uma postura cuidadosa. Muitos disseram em entrevistas que não esperavam uma resposta tão rápida nem tão intensa da natureza. Um dos rastreadores resumiu bem. Parece que a Terra estava só esperando a chance de respirar de novo. Número 31. As interações surpreenderam ainda mais. O mais impressionante não era só o retorno dos animais. Era como eles usavam o novo ambiente. Aves fizeram ninhos em árvores que cresceram mais densas graças à umidade no solo. Predadores estabeleceram territórios ao redor das áreas verdes, onde o alimento agora era abundante. Número 32. Até os insetos tiveram seu papel. Insetos, geralmente ignorados, explodiram em diversidade. Alimentavam peixes, sapos e aves, completando uma nova teia alimentar que parecia ter surgido do nada. Mas nada disso era aleatório. Cada retorno desencadeava outro. Número 33. Um ciclo completo de volta à vida. Com a água vieram as plantas. Com as plantas, os insetos. Com os insetos, aves e mamíferos. E tudo girava em torno dos castores, que continuavam trabalhando sem parar, reforçando suas represas e expandindo sua presença pela paisagem do deserto. Número 34. A percepção local começou a mudar. Um guarda florestal veterano disse: "Antes eu vinha aqui e só ouvia o vento. Agora, em algumas manhãs, parece um brejo. Está vivo." E ele não era o único a notar. Especialistas passaram a questionar a ideia de que ecossistemas precisam de décadas para se recuperar. Número 35. Às vezes, só falta a peça certa. O que essa experiência mostrou foi que, em certos casos, tudo que o ambiente precisa é de uma espécie-chave com espaço para fazer o que sempre fez. No caso do deserto americano, essa espécie foi o castor, e o resultado foi um lugar que não parecia mais um deserto. Número 36. O impacto foi além da biologia. Inicialmente, o foco da reintrodução dos castores era ecológico. Restaurar o equilíbrio natural, testar estratégias e entender se esses animais poderiam se adaptar a um ambiente tão seco. Mas os efeitos superaram a biologia e chegaram até as pessoas. Número 37. Agricultores começaram a notar mudanças. Fazendeiros locais, acostumados a enfrentar ciclos constantes de seca, começaram a relatar algo diferente. Em áreas com atividade de castores, riachos que estavam secos há décadas voltaram a correr, mesmo fora da temporada de chuvas. Número 38. A água ficou no solo por mais tempo. Poços rasos passaram a manter água por semanas a mais, e a terra próxima a leitos secos permanecia úmida por mais tempo depois da chuva. Um fazendeiro do Novo México resumiu bem. A terra não só ficou mais verde, ficou mais fácil de trabalhar. Número 39. O segredo estava na engenharia dos castores. Nada disso era mágica, era obra dos castores. Ao construir represas e criar pequenos pântanos, eles desaceleravam o fluxo da água, permitindo que ela penetrasse mais fundo no solo e recarregasse os lençóis freáticos que estavam em declínio há anos. Número 40. Aquíferos começaram a se recuperar. Com mais infiltração no subsolo, essas reservas subterrâneas passaram a se reabastecer. Isso significava que a terra se mantinha hidratada por mais tempo, mesmo quando a água da superfície já havia evaporado. O efeito era duradouro. Número 41. Dados comprovam o benefício. Cientistas que monitoravam a região começaram a medir o impacto. Identificaram queda na erosão do solo, menor volume de escoamento após tempestades e sinais de que canais antigos de enxurradas estavam se estabilizando. As represas agiam como barreiras naturais. Número 42. Redução do risco de incêndios.
Em uma reviravolta inesperada, até os incêndios diminuíram. Regiões que antes eram vulneráveis a queimadas, agravadas pelas mudanças climáticas, passaram a apresentar menor risco. A vegetação úmida, os espaços alagados e a retenção de água criaram zonas naturais de contenção. Número 43. Castores como seguro contra fogo. Um oficial do Serviço Florestal descreveu a situação de forma direta. Era como se os castores estivessem construindo um seguro contra incêndio, sem nem saber disso. Os efeitos foram tão evidentes que chamaram a atenção dos formuladores de políticas públicas. Número 44. Governos começaram a prestar atenção. Agências de água passaram a colaborar com ecologistas para acompanhar os benefícios a longo prazo. Em algumas regiões, análises de custo-benefício mostraram que reintroduzir castores era mais barato e mais eficaz do que obras tradicionais como reservatórios e canais de irrigação. Número 45. Infraestrutura natural funcionando de graça. Os castores estavam fazendo o trabalho de obras multimilionárias, de graça, sem máquinas, sem manutenção, sem energia. Eles seguiam apenas o próprio instinto, mas com efeitos que nenhuma tecnologia tinha conseguido gerar com tanta rapidez. Número 46. A terra floresceu com a água. O solo, antes seco e rachado, voltou a receber vida. Sementes que estavam dormentes há anos brotaram nas margens das lagoas. Gramíneas nativas, flores silvestres e até árvores começaram a surgir, transformando o cenário. Número 47. A comunidade viu a mudança. As pessoas próximas aos locais do projeto começaram a repensar o que o deserto poderia ser. Deixou de ser só um lugar de sobrevivência para se tornar um espaço onde a regeneração era visível, quase palpável. Número 48. Crianças visitavam as represas. Escolas começaram a levar alunos em excursões para observar as estruturas dos castores. Líderes locais pediam a ampliação do projeto. Aos poucos, o castor deixou de ser visto como um roedor esquisito e passou a ser reconhecido como um arquiteto do deserto. Número 49. Nem tudo correu perfeitamente. Claro, houve desafios. Castores nem sempre constroem onde os humanos querem. Em alguns casos foi preciso relocá-los por terem alagado estradas ou plantações. Mas até os críticos reconheceram a velocidade e a escala da transformação. Número 50. Um modelo para o futuro. Como disse um hidrólogo envolvido no projeto, isso não é mais só um experimento, é um modelo. Em poucos anos, milhares de castores não só remodelaram a paisagem, como mudaram a forma como as pessoas enxergam a conservação. Número 51. Resultados bons demais para serem verdade? Os cientistas ficaram tanto empolgados quanto preocupados. Os primeiros resultados da reintrodução dos castores pareciam milagrosos. Lençóis freáticos subindo, vegetação ressurgindo e ecossistemas inteiros sendo reativados. Manchetes repetiam a mesma frase: cientistas estão chocados. E de fato estavam. Número 52. Cautela por trás da empolgação. Por trás do entusiasmo, havia uma camada de cautela que o público nem sempre via. Porque, enquanto os castores transformavam a paisagem, os especialistas começaram a se perguntar: o que acontece se a natureza for rápido demais? Número 53. A escala do sucesso surpreendeu. O que começou como um pequeno projeto de soltura de algumas centenas de castores se espalhou por milhares de hectares. Imagens de satélite mostravam água em regiões onde não havia sinal dela havia décadas, mas nem todos os efeitos foram fáceis de administrar. Número 54. População de castores crescendo rápido. Uma das primeiras preocupações foi o crescimento populacional. Castores se reproduzem bem, e uma vez que uma família se estabelece, ela tende a crescer rapidamente. No ambiente desértico, com pouca supervisão, isso poderia gerar competição entre famílias, desvio de cursos d'água ou inundações inesperadas. Número 55. A água pode ser desviada demais. Por natureza, os castores alteram o fluxo dos rios. É isso que os torna eficazes na restauração. Mas em estações extremamente secas, hidrólogos notaram que essas alterações poderiam acabar redirecionando a pouca água disponível para longe de comunidades ou áreas agrícolas a jusante. Número 56. Impactos no equilíbrio químico. Com novas lagoas se formando rapidamente, o solo e a água passaram por mudanças microbianas. Isso incluía mais decomposição, liberação potencial de metano e alterações no ciclo de nutrientes, efeitos que precisavam ser estudados de perto para evitar desequilíbrios maiores. Número 57.
A resposta foi mais ciência. Mesmo com esses alertas, a comunidade científica não recuou. Pelo contrário, intensificou o monitoramento. Equipes instalaram sensores, começaram a rastrear o crescimento das represas em tempo real e incluíram especialistas indígenas e gestores de recursos hídricos na tomada de decisão. Os cientistas seguem observando. E o deserto, que muitos achavam perdido, está começando a mostrar sinais claros de vida. E se os castores forem a chave para restaurar desertos em outras partes do mundo? Conta pra gente o que você acha aqui nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!